Fala galera, tudo bem? Professor Lucas na área. A gente está hoje aqui para começar uma partezinha importante da matéria de cinemática, que é estudar a cinemática de maneira vetorial, tá? Não é uma matéria tão complicada, tá? É uma matéria que tem muito detalhezinho, mas se você entender bem a linha, estudar seu resumo, você vai entender o objetivo de estudar isso aqui, tá certo? Por que é importante estudar também a cinemática de modo vetorial? Então vamos lá, né? Tudo tem que ter um objetivo. A ideia de estudar de maneira vetorial é para estudar principalmente esses caras aqui, sistemas em 2 e 3 dimensões, tá? Onde isso ocorre na vida real? Então vamos lá. Se você faz uma viagem, por exemplo, de uma cidade até a outra, você vai de carro, você vai pegar a trajetória que é a sua estrada, certo? Se você estiver numa região do seu país que for plana, você vai pegar uma região no qual a estrada é bastante plana. Se você tiver uma estrada que passa no meio de montanhas, é uma estrada bastante complicada. Quando você vai de carro, você está indo sobre a própria trajetória. Agora, se você vai de avião, de helicóptero, né, que é muito mais fácil, você não precisa ter que passar por todas essas curvas. Por que não? Porque você pode ir em linha reta. Qual é a diferença de estudar um sistema em 2 e 3 dimensões quando você estudou para o sistema em uma dimensão, igual a gente vinha estudando, quando você aplicava só o kit move ou o movimento uniforme e você resolvia? A diferença está aqui, ó. Se você olhar esse esqueminha, aqui eu estou colocando para você um sistema em 2 dimensões. É o que acontece, por exemplo, lá no seu GPS, né? Quando você entra lá nos seus mapas do celular, você vê um sistema em 2 dimensões, né? Você vê um plano, vamos dizer assim, né? A nossa estrada seria essa linha laranja, ó. A nossa estrada seria a nossa trajetória, tudo bem? Vamos supor que você quer sair da cidade A e quer chegar até a cidade B. Antigamente, o que a gente fazia quando o movimento era em uma dimensão? Eu colocava a nossa origem, o nosso zero, diretamente sobre a trajetória. Diretamente ali. E você calculava as posições em relação à origem. Olha a diferença para esse sistema. A trajetória está de um lado, a origem está do outro. Então existe uma certa distância da trajetória até a origem. Essa distância é chamada de vetor deslocamento ou vetor posição. Tá? O que vai ser esse R? O R é a distância do zero até o ponto A. Vamos supor que essa é a posição inicial. Ou seja, é onde começou o nosso movimento. Então a distância da cidade A até a nossa origem vale R0. Vamos supor que o carrinho chegou na cidade B. A distância de B até a origem é esse outro vetor, ok? Agora, o que acontece? Qual a diferença de você ir de carro ou ir de avião? É o formato da trajetória. Se você for de carro, você vai ter que fazer esse caminho aqui, ó. O caminho que você faz é o ΔS, o famoso deslocamento escalar, aquele que você já estava estudando. Porém, se você é rico e consegue pagar um helicóptero, o helicóptero da cidade A ele levanta voo, ó, e vai em linha reta. O deslocamento de A até o ponto B em linha reta é chamado de deslocamento, vetorial. E a gente vai usar esse símbolo aqui, que é o ΔR, para calcular ele. Tá? O ΔR nada mais é que o vetor posição final menos a posição inicial. Então, olha a diferença. Muito importante nessa aula de hoje você aprender a diferença. Qual a diferença do deslocamento escalar para o deslocamento vetorial? O deslocamento escalar, o objeto está andando sobre a própria trajetória. O deslocamento vetorial não, galera. Olha só, olha o desenho. Ele só importa o ponto inicial e o ponto inicial. Não importa o que acontece aqui no meio. É só você ligar o início até o fim e acabou. Tá sem problema nenhum, tá? Então, ΔR, você vai montar um vetor sempre em linha reta, ligando o início até o fim. Só isso, professor, só isso. Onde isso vai aparecer no seu exercício, galera? Principalmente exercício que tem quadriculado. É muito comum exercício de cidade, no qual eles colocam os quarteirões, exercícios no qual você manda calcular quanto é o caminho que o carro faz, ou o caminho vetorial. É muito comum esse tipo de exercício, igual vai aparecer nas suas listas aí, tá certo? Outra maneira da gente visualizar, você pode olhar dessa maneira. Então a cidade A, a cidade B. Se você faz o caminho do ΔS, é a própria trajetória que você faz. Agora, olha só que bom, se você é rico e vai de helicóptero, você só vai em linha
reta. Se você observar esse esqueminha, claramente você observa o seguinte, o tamanho da curva verde, o tanto que você se desloca, é maior do que a flecha vermelha. Tá? Por isso que você vai andar muito mais sobre a trajetória do que o caminho em linha reta. Agora, claro, isso aí pode ficar igual? Pode. Por exemplo, se você pegar uma trajetória que é em linha reta, ó. Então, a cidade A até a cidade B, o nosso ΔS, essa linha reta que está aqui. O ΔR vai dar a mesma coisa, ó. Você tem só um trajeto de ida, isso é importante, hein, galera? Porque se for ida e volta, né, tanto o ΔS como o ΔR vale zero, você vai começar e finalizar o teu movimento no mesmo ponto. Então, ó, nessa situação que você tem um trajeto de ida e trajetória retilínea, olha esses dois tamanhos, eles são iguais. O ΔS é igual ao ΔR. Tá? Então, não esquece, ΔS é a própria trajetória que você faz, ΔR é um vetor que liga o início até o final. Como você agora sabe o que é o ΔS e o que é o ΔR, a gente pode começar a definir as suas grandezas em termos deles. A primeira que você vai aprender é a velocidade vetorial média. Se você estudou antes, lembra? A gente colocou para você a velocidade escalar média. Qual é a diferença da velocidade vetorial para a velocidade escalar? O deslocamento que você usa. Se você está na velocidade escalar média, você vai usar ΔS sobre ΔT. Agora, claro, se é a velocidade vetorial, em vez do ΔS, o que você tem que usar, galera? O ΔR. Tá? Então é só você prestar atenção, o exercício vai fazer, não dá para você calcular a velocidade escalar e velocidade vetorial. Só usar o deslocamento certo. ΔS para escalar, ΔR para escalar. Como o ΔS em geral é maior que o ΔR, a velocidade escalar é maior que a velocidade vetorial. Tudo bem? Ficou claro? Grande abraço e a gente continua no próximo vídeo aí, ó. Tchau, tchau!